Celso Castro, 60 anos, sou antropólogo historiador também, mas fiz minha graduação em Ciências Sociais, na UFRJ, no IFIX, depois mestrado e doutorado em Antropologia no Museu Nacional, orientando Gilberto Velho. Terminei o doutorado em 95, bastante tempo, portanto. Estou aqui agora dando essa entrevista em Cascais, Portugal, onde estou passando as semanas de férias de trabalho também. Essa ideia de poder também percorrer e poder produzir outras possibilidades além da academia e até poder escrever para jornal e poder pensar outros lugares, era um lugar era uma possibilidade, um lugar de repensar outros lugares também para o antropólogo, para Gilberto? Acho que sim, eu acho que isso tem a ver com a trajetória do Gilberto, essa antropologia urbana da qual ele é pioneiro, né, no Brasil. Eu acho que pesquisar na própria cidade, né, o Gilberto tinha clara consciência disso, te coloca em diálogo, às vezes não muito amistoso, tranquilo, com profissionais de outras áreas e fora da academia. Uma coisa é você ficar trancado nos muros da academia, na Torre de Marfim, como se diz, conversando com seus pares, do estrito senso, né, sobre os autores, os livros, a tese que acabou de se defender, o artigo foi publicado, teoricamente, isso e aquilo e tal. E outra é estar exposto a um debate público. Gilberto, nesse sentido, foi sempre um intelectual público, no sentido de que ele participava do debate público. Então, quando ele vai estudar, né, faz a pesquisa, por exemplo, em Copacabana, esses prédios conjugados, quer dizer, não sobre os prédios em si, mas sobre, né, esses projetos de ascensão social mudando de vida, o que as pessoas, né, imaginavam, saindo às vezes de situações muito mais confortáveis nos subúrbios, nas cidades, para morar em Copacabana, valores, ideologia, né, subjetividade, individualismo e tal. Isso te colocava, né, quando você, no caso ele publicou em 73, se não me engano, em 73 saiu o Utopia Urbana, um livro pioneiro, como disse, na antropologia, mas é um livro que vários públicos, para além do acadêmico de antropologia, podiam ler e palpitar, discordar, comentar. Né? Então, urbanistas, psicólogos, pessoas do poder público, todo mundo podia falar sobre aquele fenômeno. E dizer, não, você está errado, você só viu uma coisa, não sei o que é. Então, isso naturalmente, depois, no doutorado, que ele vai estudar, né, o universo de usuários de drogas, não sei, também, né, uma certa contracultura de diferentes, né, grupos sociais e tal, também coloca ele no meio de uma discussão pública de autoridades, das policiais, especialistas, psicólogos e outras pessoas que não estão no mundo acadêmico. Então, nesse sentido, eu acho que o intelectual público disso. Ele é um acadêmico e foi um acadêmico. Ele nunca teve, né, afastado desse mundo, esse mundo como centro dele. Embora ele tenha, muitas vezes, tido influência em outros setores que não acadêmicos. Por exemplo, ele foi conselheiro do Patrimônio Histórico Nacional, IFAM, já. E foi relator do processo, primeiro tombamento, né, de um terreiro de candomblé no Brasil. Foi muito importante isso. O trabalho acadêmico, não é? Ele escreveu a partir, né, da posição de um acadêmico que faz parte daquilo, de um antropólogo. Mas ele está lidando com um mundo que não é apenas o mundo ali, né, dos congressos da área, dos comitês da área, né, da CAPES, CNPq, Ampox, e é um outro mundo. Ou o Instituto Nacional do Folclore, que ele vai também ter uma importância grande, vai indicar pessoas, mas vai conviver com pessoas que são da área do patrimônio, que não são acadêmicos, né? Então ele lida com isso, embora ele tenha sido sempre ele um acadêmico, né? Teve experiências, sei lá, consultoria de uma coisa que não fosse acadêmica e tal. E ele prezava, valorizava muito essa dimensão acadêmica, né? Num certo sentido, eu acho que achava que era absolutamente necessário ter esse espaço estritamente acadêmico. Eu lembro de uma vez uma palestra que Antônio Firmino da Costa fez no CPDOC, que era uma pesquisa sobre a profissão de sociólogo em Portugal. Não vou lembrar dos detalhes, mas assim, a maioria dos sociólogos de Portugal não estava na academia,
mas estava em várias outras funções da vida social, posições. Às vezes nem falavam que isso tem a ver com ser um sociólogo ou não, mas que aí o sociólogo acabava vendo algumas coisas e tal. Então tinha um mundo dos práticos, que entre aspas, né, diferente de quem estava só na academia, muito amplo e muito, muito interessante. Lembro que depois da palestra eu falei, nossa, Gilberto, que interessante, realmente, né? Estão fazendo sociologia, fazendo ciências sociais. Embora, às vezes, nem reconheçam isso, ou não sejam reconhecidos por isso e tal, não sei o quê, então, naquela coisa, né, não ser estritamente só acadêmico e tal. O que o Gilberto fez um comentário um pouco incomodado até com a minha... Ele falou, não, mas é importante ter ler o Jogo das Contas de Vidro do Hermann Hesse, aquela coisa que apenas um grupo vai ser, não serve para nada, não sei para que, mas é importante ter. Mas para que serve? Serve para nada, mas é importante ter. Né? Mas, enfim, feito esses parênteses, né, do que o Gilberto prezava, esse mundo acadêmico, ele, na vida dele, lidou, né, com outros personagens e outros contextos que não eram da academia. Você tem outros perfis, né, de pessoas que ficam exclusivamente imersos na academia e nunca têm uma experiência, quer prática, estou botando aqui entre aspas, né, quer dizer, para fora do mundo intelectual das ideias. O mundo intelectual das ideias é feito de pessoas de carne e osso, de eventos e rituais, que às vezes são muito disruptivos e violentos, mas enfim, as pessoas, né, acham que estão discutindo ideias. Mas tem um outro perfil, né, que se afasta muito disso. Então, se você faz outra coisa que não é aquele produção dos textos, publicação, discussão, debate, você não está fazendo ciências sociais no sentido nobre do termo, né? Uma coisa... Gostei dessa ideia do nobre do termo. Eu queria entender um pouquinho a partir de ti também, da tua história em especial, porque falando de toda a fundação e de toda a ideia mesmo do CPDOC ter alguma Sim. relação mais específica, né, com essa ideia da academia, tem uma estrutura ali, que é uma estrutura mais relativa a outros mundos, que Sim. não, e tu encaixa as ciências sociais nisso, né, criando essa dimensão das ciências sociais como que foi essa experiência e como é que tu enxerga isso para além da academia? Tá. Eu vou falar de uma experiência particular, que é a minha experiência na FGV, no CPDOC em particular. Né? Eu entrei no CPDOC, Fundação Getúlio Vargas, CPDOC, Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea no Brasil, em junho de 83. Então, fiz 40 anos. Né? Fui contratado 3 anos depois, então 37 anos de funcionário. E sou há 19 anos diretor do CPDOC. Né? Então, a minha experiência é dessa instituição, mas de estagiário até diretor, né? Hoje em dia, ter acompanhado todas também as transformações e as conjunturas diferentes. É desse ponto de vista que eu falo. Mas para falar isso, é importante também explicar que a FGV, o CPDOC particular, é muito diferente em alguns aspectos do mundo universitário, acadêmico nesse sentido, principalmente o público, que é de onde, né, para onde foram e de onde se produz uma parte, vamos dizer, dos textos, né, da produção intelectual e pesquisa. Majoritariamente de instituições públicas. Tem privadas também, umas privadas, meio entre aspas, as católicas, as PUCs, né, o Ensinos e outras que, enfim, não se encaixam diretamente, mas que são quer dizer, majoritariamente produção intelectual, e as posições no mundo acadêmico institucional são ocupadas por pessoas que fizeram sua trajetória em instituições públicas, quer federais, quer estaduais. A Fundação Getúlio Vargas é diferente, é uma fundação de direito privado, sem fins lucrativos, quer dizer, não tem um dono, um conselho que distribui, né, bolos no final do ano, não tem nada disso, mas que não tem um orçamento que vem de algum lugar, não recebe dinheiro do governo, como aqui, que é o caso das universidades públicas, que recebem dinheiro do governo. Quer dizer, pode às vezes não ter dinheiro para trocar uma lâmpada que queimou, mas o salário das pessoas está lá, ninguém vai ser demitido por causa não tem dinheiro. Né? Que é uma realidade diferente das que não são, das PUCs, da FGV também.
Você tem que gerir o orçamento. E a fundação não tem um endowment, como as fundações americanas receberam milhões e com a renda disso faz. Não tem. Então tem que todo ano matar um leão, né? Como se diz. E não tem renda de um fundo patrimonial. Quer dizer, a gente está indo bem sucedida, uma instituição muito conhecida, muito reconhecida, muito ativa, mas tem essa natureza diferente, né? E que é muito pouco compreendida muitas vezes por colegas que estão no mundo público. Que questão desse orçamento, não estou falando do orçamento para pesquisa, para custeio de pesquisa, isso é menos, né? Das FAPs ou do CNPq, da CAPES, mas e para pagar o salário das pessoas, o espaço, elevador, luz, segurança, mesa, entendeu? Isso tem custo. Não tem custo, não tem custo. Quando você assume, por exemplo, ser um diretor do instituto, essa parte não lhe diz respeito. Vai dizer respeito a uma verba pequena em relação a este montante que você vai poder, né, discricionariamente alocar aquilo ali. No nosso caso, não. Então, como diretor, tem lá o orçamento. O orçamento inclui tudo. Dinheiro da licença maternidade da colega que teve filho, tudo, tudo, tudo. E o rateio do espaço. Ah, mas como assim do espaço? Sim, a sala, você tem que entrar, tem a recepcionista, tem o ar-condicionado, tem, né, a sala, desce a tela, isso tem um custo, que é rateado pelas unidades. E o diretor tem que, né? Então, este é um mundo muito diferente, muito pouco compreensível, muitas vezes, para quem está só no sistema público. E muitas vezes o perfil é esse. A pessoa estudou na universidade pública, eu estudei, FRJ, fiz, né, graduação, mestrado, doutorado. A pessoa estudou, teve bolsa de iniciação científica, fez uma bolsa de pós-doc e virou professor. Então, sempre esse mundo é muito diferente, vamos dizer, do mundo da vida real, mas de 99,9% da população. É outro mundo, questões que não se colocam, né? Felizmente, algumas dessas questões não se colocam, tem que ter espaço para isso. Mas a Fundação é uma instituição acadêmica, mas é uma instituição de pesquisa, mas não só também de pesquisa, no sentido dizer, puro, entre aspas. Pesquisa aplicada também. Né? E o aplicado aí já começa a ter um certo estranhamento de pessoas que não estão familiarizadas com isso, certo preconceito às vezes, né? Como se o aplicado fosse um certo desvirtuamento, mesmo uma certa prostituição do pensamento acadêmico nobre. Uma coisa você discutir, não sei. Outra coisa é fazer um relatório de pesquisa que pagaram para isso fazer. Você vai se vender? Quer dizer, é um desconhecimento disso, um desconhecimento institucional. Até tem colegas que faz, né, e se vende ali para uma consultoria, uma coisa e tal, mas não traz isso para a sua produção, né? Coloca às vezes no seu latte e tem vergonha de dizer que ganhou dinheiro dando uma consultoria lá para uma empresa, para uma instituição, para ver clima organizacional, ou interpretar pesquisa de opinião, sei lá o que, tendência, não sei o que, é vergonha. Estou falando claramente porque existe isso muito, de forma muito presente. Eu vivenciei isso, até porque eu me lembro, em 91, Collor, quando assumiu, né, foi muito difícil. A fundação tinha 2.000 funcionários, demitiu 1.000, assim, em 2 meses. Tinha 13 unidades, fechou 8, sobraram 5. O CPDOC. Né? Mais 2 de administração, de economia e o híbrido. Fechou tudo. Nossa, como? Não tinha dinheiro. Tinha dinheiro para pagar, não tem como pagar. Ah, mas não pode pagar. O que você vai fazer? O CPDOC quase acabou na época. Acho que não acabou porque a Celina Vargas, na época, estava como diretora adjunta na fundação, não lembro, superintendente. Uma coisa tal que segurou um pouco, mas depois ela saiu também. E aí a gente teve que entrar num mundo também de, bom, temos que arrumar dinheiro. Como é que se arruma dinheiro? Vamos às empresas para, né, doar dinheiro. Como é? Vocês não vão pedir, né, as empresas, você não tem ideia do que é esse mundo, não existe nem Lei Rouanet, mas não existe Lei Rouanet é outra coisa. Como é que é esse mundo? No caso, o CPDOC, né? Quer dizer, fundação. Sim, em 91. 91, 2 e tal. Não, CPDOC empresa, né? A fundação, desde isso, tem essa dimensão aplicada, né? Quer dizer, Instituto Brasileiro de Economia, que faz as contas nacionais, não é o Estado brasileiro que faz, entendeu? E a área de administração sempre teve muito esse elite empresarial brasileira, paulista em particular,
grande parte formada na GV, como chamavam lá em São Paulo, que era a escola de administração, era uma das escolas. Né? Não existe FGV Rio, FGV São Paulo. Existia uma escola, uma unidade lá, hoje não é mais uma, né? Você tem outras escolas, inclusive o CPDOC, a Escola de Relações Internacionais lá, mas sempre tiveram aplicado, sempre tiveram consultoria, por exemplo, né? Ou pesquisa aplicada, tanto para clientes públicos quanto privados, ou internacionais também, públicos ou privados. E sempre lidaram com isso. Mas bem, administração e economia, as ciências sociais, como assim? CPDOC, como eu disse, Centro de Pesquisa e Documentação Histórica. O documentação aí já coloca uma coisa de pesquisa. Geralmente a universidade não é documentação, o que é? Ah, não, deve ser. Não, não é sobressalente, está no DNA. E é uma coisa que nos coloca com outro mundo, que também não é o que a gente que fica restrito ao mundo acadêmico, sabe? Não tem um arquivo lá na biblioteca. Não, é outro mundo, outra coisa. Não é o caso aqui de me alongar. Mas nós tivemos que, né, fazer isso. Uma instituição de ciências. Ciências sociais e história, enfim, que sempre misturou, a gente não bota... Isso desde 91, Celso. Sim, não, antes já tinha tido experiência, mas a partir de 91, 2, temos que conseguir recursos também. E foi muito difícil, um processo longo, que eu acompanhei, né? Na época como pesquisador, depois virou também escola, quer dizer, acrescentou a área de ensino. Pesquisa aumentando, ensino, né? E a graduação. Sim, o ensino começou pela pós e logo em seguida veio a graduação. Pós, mestrado, doutorado e profissional e acadêmico. Tem os dois segmentos, o segmento profissional e acadêmico. É uma coisa Isso importante. nas ciências sociais. Ciências sociais e história, né? Aquilo a gente sempre ficou numa área muito interdisciplinar. Quer dizer, prefeito de avaliação, nossa pós-graduação, a CAPES colocou na história. A gente mandou para o comitê multidisciplinar, ou interdisciplinar na época. Aí disseram, não, mas está cheio aqui, tem uma centena, todo mundo que quer fazer uma coisa diferente manda, cara, não, você vai voltar na história. Bem, mas na história, a avaliação sempre valoriza sermos interdisciplinares. Então, né, eu sou antropólogo, estou lá, e a maioria, a minoria, quem é só historiador na nossa pós, por exemplo. Mas, enfim, não tem departamento de sociologia, de história, não tem isso, nunca teve essa... E tem alguma pós aplicada, alguma coisa mais no segmento Tem o segmento profissional, mestrado, doutorado. Mas em antropologia ou ciências sociais aplicadas, não. O nosso programa tem o número de programas de pós-graduação em História, Política e Bens Culturais. Né? Uma coisa mais ampla. Não é história política, não. É história bíblica, política e bens culturais. Então, tem os dois segmentos, o acadêmico e o profissional. O profissional foi mestrado profissional. Nós começamos em 2003, mestrado profissional. Que era uma coisa meio mal vista, para ser claro, na área de ciências humanas. Ciências sociais em particular, história, ciências sociais. O comitê da CAPES, que veio, foi a Maria Estela Bresciani e o Piano Bezerra de Menezes. A Lúcia Lippe que falou isso, já falou publicamente, eu posso dizer. Ela era diretora e recebeu o Tribunal da Inquisição, do Santo Ofício, porque iam lá, né, visita em loco, lá para conversar, mas diziam basicamente: vocês têm não sei quantos doutores, são conhecidos, que vocês abrem logo um doutorado acadêmico, que mestrado profissional, assim como se fosse menos. E o movimento no segmento profissional de muitas instituições foi: não tem ainda a massa crítica, abre um mestrado profissional. Aí depois abre um mestrado acadêmico. Depois um doutorado acadêmico. E a gente não viu isso. A gente viu como um mundo que tinha diferenças em relação ao mundo acadêmico. Quer dizer, é um grande mundo acadêmico no sentido de que você está fazendo um mestrado estrito sensu, um doutorado estrito sensu agora. O doutorado é mais recente, tem 2 anos, 3 anos. Mas é para um perfil e um produto diferenciados do mestrado acadêmico. Perfil de alunos de um produto. Tá? Eu posso falar isso, mas só para completar. Isso tem a ver com a experiência institucional dos anos 90, que foi muito difícil. E que nós fomos muito acusados, aberta ou não abertamente. Né? Estamos vendendo história. Ou seja, o vender. E aí, evidentemente, tem uma dimensão de poluição. Ora, você não está fazendo a coisa nobre, que é o paper discutir lá com, né, seus colegas e com os grandes nomes e tal. Que, repito, é fundamental. Mas você está fazendo uma coisa menor e se vendendo ao mercado. Aí, bom, tirando os questionamentos, né,
políticos e tal, capitalismo, né? O que você está se esforçando é criar condições para pessoas viverem da sua profissão, do seu trabalho, e que no mundo público não está dado porque vem de algum lugar. Então, no mundo das instituições públicas, não se coloca, porque as pessoas que você concursou não deixa de ser preocupação. E não é. Né? Então, mas tem uma falta de conhecimento também de como funciona essa vida fora da academia. Então tinha essa acusação. A gente teve que fazer, por exemplo, história de empresas, entrevistas, produzir. Teve muito isso, né? Petrobras, Funenseg, públicas e privadas, e vários, né? Porque pagavam. E, nossa, mas vocês vão fazer uma coisa. Óbvio que a gente tinha alguns cuidados como instituição. Então a gente não vai escrever a história que um jornalista contratado para fazer, endeusando, faria. A gente vai, por exemplo, fazer um conjunto de entrevistas, nas quais, evidentemente, pode surgir alguma coisa, pode ser que eles não queiram publicar. Mas a gente está, por exemplo, fazendo entrevistas, fizemos muito, fizemos exposições, centros de memória, algumas coisas, a partir da nossa experiência institucional, basicamente de pesquisa. Mas de pesquisa já, por exemplo, programa de história oral, né, acervo, arquivo pessoal, privado. Né? É um mundo que não era do arquivo público. Então a gente tinha que lidar. História oral é muito pioneiro. Então vários centros de memória ou programas de história oral, coisa assim, foram explicitamente procurados. E antropólogos também? Também antropólogos. Ou pessoas querendo faziam... fazer antropologia e estão dentro do mestrado ou discutindo alguma coisa dentro dessa linha, tanto mais profissional acadêmico dentro do CPDOC. Tem. Agora, eu acho importante fazer. No CPDOC a gente não faz essa diferenciação aqui, antropólogo, que é historiador, que é sociólogo. Não faz mesmo. Não só não tem departamento, como uma característica muito comum é a pessoa ter graduação numa área, mestrado, doutorado em outra. Graduação em História, mestrado em Sociologia, não sei o que, Antropologia e tal. E não ser mal visto. Porque em alguns lugares pode ser. Mas isso não é bem fazendo para uma vaga de historiador, não é historiador, isso aqui não é antropólogo, isso aqui fez em comunicação. Uma palavra que eu acho que define bastante isso, que é a ideia de pureza, né? Puro sangue. Né? O que é exatamente dentro de um mestrado, doutorado acadêmico, dentro de uma universidade pública, e o que vocês de alguma maneira estão proporcionando, ou discutindo, ou abrindo espaço para essa interdisciplinaridade, né? Interdisciplinaridade está desde o início da instituição. O Gilberto tem um texto chamado o CPDOC, o Lugar da Interdisciplinaridade. Foi num livro que foi feito com 30 anos. O CPDOC quando fez 30 anos, né, 2003, portanto, de 73, então o diretor Marieta de Moraes Ferreira, um historiador, convidou pessoas de fora do CPDOC para escreverem, avaliarem dimensões do CPDOC. Então, Eduardo Escorel escreveu sobre a parte audiovisual. Enfim, várias pessoas. Gilberto escreveu um geral que era o local da interdisciplinaridade. E é mesmo. Então, assim, mas quem são os sociólogos do CPDOC? Não tem isso. Quem é o historiador, quem é o antropólogo do CPDOC? Mas tem pessoas que fizeram, ou que são antropólogos, sociólogos, que fizeram, muitas vezes misturado. Então, esse espaço a gente busca preservar. Mas, em segundo lugar, nos permitiu, por exemplo, produzir acervo de história oral, de entrevista, eventualmente, muito fontes de pesquisa. Algumas pessoas acabaram fazendo pesquisa sobre coisas que fizeram, né, para entregar um produto que foi pago, financiado, quer diretamente, quer por Lei Rouanet, esse tipo de coisa. E permitiu manter equipes, permitiu contribuir para as pessoas terem, né, seus trabalhos, seus empregos, seus espaços, seus recursos. Como eu disse, isso não é questão para a grande maioria do mundo acadêmico, não se coloca. Né? Então tem esse problema. A gente está vivendo um movimento hoje, né? Tu mesmo é uma pessoa que está dentro do LinkedIn, eu acho que já entrando numa discussão LinkedIn, eu entrei, sei lá, primeiro assim, acabei criando uma coisa, você acaba marcando. Foi uma época que estavam criando muito perfil fake, não sei o que, deixa eu criar um lá. Mas não fazia muito. Na FGV, o diretor da DICOM, diretor de comunicação, né, o Facor, é muito atuante, é o homem do LinkedIn do Brasil, ganha os prêmios e tal, ele gosta muito, então ele incentivava muito o Facor, o LinkedIn. Aí eu ficava, mas isso é uma coisa muito corporativa, no sentido empresarial, não era muito assim, não.
dei conta da cá. Essa é uma visão estreita do que é o mundo empresarial corporativo. Por que a ciência social não tem espaço? Até porque eu estou convencido de que nessa ciências sociais, não vou falar especificamente de antropologia, evidentemente a antropologia está dentro, esse mundo corporativo empresarial, tem muita gente fazendo coisas que o sociólogo, cientista social, antropólogo deveria fazer de outras áreas. Publicitário, jornalista, entendeu? Psicólogo, ou sei lá, gente que sei lá o que é. Designer. Todo mundo fazendo coisas que um cientista social poderia fazer também muito bem. Eu não estou falando aqui de reserva de mercado, tem que ter, né, a certificação, tem que ter a carteirinha de. Não é isso. Mas tem muito espaço. Para quem está no mundo estritamente acadêmico, e repito, é a maioria ainda, né, das pessoas nessas posições institucionais, referências e tal, isso vai mudando com as gerações. Né? Você vai tendo pessoas que atuam profissionalmente, não na academia ou estritamente, exclusivamente na academia. Né? Mas isso gera, eu acho que uma característica de que você vê como uma coisa menor, mas por outro lado também você acaba, eu acho que restringindo a experiência formativa de ciências sociais a um determinado tipo de perfil, que é do pesquisador-professor. O cara que vai ficar escrevendo papers, discutindo nos congressos, até morrer. Até ser criticado por outra geração. É isso. E não uma profissão no sentido mais amplo. Claro que é uma profissão de professor, não estou negando isto, e nem da importância central disto, para reflexão, para tudo, mas de você poder ver ciências sociais também como uma profissão. Quer dizer, e profissão não é exclusivamente academia, né? Então você acaba também não formando alunos com essa experiência, entendeu? Então ter um curso, o aluno ele não vai aprender a programar. Programar o quê? Como assim programar? Isso não é outra coisa. Aprender a filmar, audiovisual. Né? Então, o CPDOC a gente procurou fazer uma graduação que tem, claro, e a coisa teórica, acadêmica tem que ser forte, mas tem que ter os alunos, tem que saber fazer interpretar pesquisas de opinião, tem um núcleo de audiovisual, documentário, aprender a programar, IR, não sei o que, essas coisas. Aí em São Paulo, como vender um projeto em 5 minutos, 10 minutos, porque na vida profissional você não vai ter mais. 10 minutos é se apresentar para um board, sei lá para quem, para alguém que vai tomar decisão se vai te contratar ou te ouvir de novo ou não. É 5, 10 minutos. Uma palestra de 2 horas e meia, com um paper de 200 páginas, sabe? É um resumo executivo de uma página ou duas. 3 já não é resumo. Entendeu? Como é que você aprende isso, essas habilidades, competências? Você não aprende, simplesmente não aprende. Inclusive de síntese, que é algo que é bastante importante, né? Inclusive? De síntese, né? Síntese, sim, síntese, de não ser prolixo. Uhum. E coisa de argumento, ficar, né? Aí a pessoa faz aquela até uns tijolinhos, né? Segundo Foucault, pá, segundo eu estou me defendendo aqui, né? Você não tem, e você muitas vezes fica neste mundo, como eu disse, às vezes foi aluno, bolsista de iniciação, mestrando, doutorando, não sei quem pode lá, que ficou ali. E é muito bom, não tô falando mal disso, só estou dizendo que o mundo, né, potencial das ciências sociais, que eu estou falando aqui já, claro, antropologia, sociologia, ciência política, história, né, é muito mais amplo, deveria ser muito mais amplo, tá, em muitos sentidos. E eu acho que acaba não proporcionando essa dimensão profissional, que é visto como uma coisa menor. E o que tu pensas que a gente poderia estar fomentando e trazendo para as questões relacionadas a uma antropologia ou das ciências sociais dentro dessa dinâmica? Porque em algum momento já foi delimitado por ciências aplicadas, ciências acadêmicas, e como que a gente hoje está percebendo essas duas coisas juntas, assim, para além até do CPDOC, como é que tu enxerga isso dentro do mercado? Porque tu dentro ali do LinkedIn está enxergando isso, né? Assim, A coisa LinkedIn, eu disse, acontecendo. não, mas isso também eu vou começar a colocar sim. As palestras, o cara bota uma palestra lá de aquelas coisas que você, né, lê, 3 magos da administração com os 3 L's, os 3 M's, inventam essas coisas e a gente não vai, coisas sérias, pesquisas sérias, projetos sérios, vai começar a ser divulgado. Projetos da Pinagé, sim, um negócio que eu acho fantástico, mistura, mas por que eu não vou botar? Comecei a botar nisso com um pouco de medo de que, vamos dizer isso, sai daqui, né? Não é.
né? Tem as pessoas que botam aquele open to work, né? Né? As pessoas estão procurando trabalho, mas não é só isso também. E mesmo quem está procurando muito esse espaço das ciências humanas, vamos dizer, também no LinkedIn. E para discutir também, eu acho que também esse lugar, né, da própria profissão, não necessariamente, né, quem está procurando trabalho. Eu acho, quer dizer, como eu disse, eu falo a partir da experiência da FGV, que é uma instituição que sempre esteve envolvida com isso, né, possibilidade pública de impacto aplicada. O CPDOC é uma parte pequena, nós somos 2% do orçamento. Isso é da fundação. O CPDOC foi incorporando, quer dizer, o ensino, quer dizer, a receita da fundação vem de quê? Basicamente de atividades aplicadas, de pesquisa, consultoria, o nome que dê, e de ensino. Né? O CPDOC saiu da total imprevisibilidade, podia pintar um projeto aqui, outro lá. Hoje em dia, quer dizer, ano passado, 90% do nosso custo foi autofinanciado. Custo que inclui, não é custo para pesquisa, não é custo de pesquisa, é o custo geral do rateio, inclusive, de luz e internet e tudo, e o salário, os direitos, 13º das pessoas. Né? Isso fez, né, tem uma série de coisas. A receita de ensino acabou sendo maior, tem um curso de Relações Internacionais em São Paulo, o de Ciências Sociais é mais deficitário no Rio, mas é importante, ficou em primeiro lugar no MEC, avaliado entre 2.000 IES, né, mais de 2.000 IES no Brasil. Tem o segmento profissional, que é pago, o acadêmico não é o mestrado, doutorado. Mas, sim, uma receita modesta em relação ao orçamento. Também não. E o que é considerado pela CAPES também hoje tem uma questão relativa tanto do acadêmico quanto do profissional. O profissional está sendo cada vez mais valorizado pela CAPES. Como eu disse no início, que a Luciana falou, o Tribunal da Inquisição aqui, verdade, não, a gente quer, e criou. E criou, já foi aberto com nota 4, que para o mestrado tem até 5, é alto, foi para o 5 e é 5 até hoje. Acho que é a única de ciências sociais e história que é 5 até hoje, sei lá, ou, pelo menos foi durante 2 décadas. Fez 20 anos agora. A gente tem muito orgulho do profissional. Eu sempre dei aula desde a primeira turma, né, e continuo dando. Como eu disse, é um perfil diferente de aluno e de produto. O aluno do mestrado acadêmico, a gente também tem mestrado e doutorado acadêmico, ele tem o mesmo valor, são estrito senso, todos. Né? Mas aí pode fazer concurso? Pode, é estrito senso. Vamos dizer, o perfil do aluno do acadêmico. É de 25 anos, acabou de se formar, 20 e poucos anos, acabou de formar a graduação, quer ser professor, pesquisador e tem que entrar no mestrado, senão daqui a 2, 3 anos está fora de tudo. Profissional, média de idade, 10 anos a mais. Pessoas que têm uma experiência profissional. Pode ter um outro desempregado que não está tal, mas muitos não têm empregos ou no setor público ou privado. E muitos que não querem deixar de ser. Ou porque ganham mais, ou porque gostam, porque não tem. Não é o sonho. Um ou outro pode até ter feito essa, mas é um ou outro. Não é o perfil comum. Mas são pessoas que têm uma experiência de vida profissional, de trabalho, enorme. Que o garoto de 23 anos, 22, 21 anos, que acabou a faculdade só lendo Foucault, Lévi-Strauss e tal, não tem. Diferente. Este não. E tu acha que isso ajuda para poder aprender ciências sociais? Isso eu acho que ajuda, e eu dou aula desde o início. O que é que acontece? É engraçado que são pessoas, né, vamos dizer, da média aqui, 10, 15 anos mais velhos do que em geral. E parece que voltaram à escola. Vai ter prova, como é que é? E a nota, galera? Mas assim, tem que eles perceberem que eles têm um capital enorme, que é da experiência prática. E que muitas vezes voltam abaixo e se acham que não, nossa, mas eu me formei há 10 anos, 15 anos, não sei nada, sabe muita coisa. Então tem que ter uma coisa socrática de tirar de dentro a pessoa, ver, se valorizar e valorizar essa experiência, essa inserção muitas vezes. Então essa é uma diferença do perfil do aluno, que é muito claro. E é muito bom que a gente abriu nas ciências humanas, na história, ciências sociais, esse espaço que não tinha. Agora começa a ter um ou outro, mas não é um grande. A CAPES está valorizando muito o segmento profissional. O doutorado é mais recente, abrimos e demanda reprimida. Tem muito candidato. Fechou a turma cheia agora. Né? E com a pandemia, o que aconteceu? Tivemos que fazer os cursos online. Depois, a gente retornou ao máximo online. Quer dizer, tem uma disciplina concentrada presencial num semestre e outra no outro.
Mas aí a pessoa se programa. O que aconteceu? Mais da metade dos nossos alunos são de fora do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, ou de outro país. Esse programa 2 vezes por ano para o Rio de Janeiro, 2 semanas, o que todo mundo gosta e é fácil negociar no seu trabalho, ou se for, né, freelance na sua. E aí é ótimo que se juntam e depois das aulas vão, né, comemorar, enfim, e aí voltam ao virtual e depois a pesquisa, que em grande parte não é presencial. Então a gente manteve isso, porque para o segmento profissional é absolutamente importante ter essa flexibilidade. Como muitas instituições não têm essa flexibilidade, não adianta que não vai ter. Porque para ter um profissional que você vai ter que dar aula de manhã ou de tarde, né? O nosso já começou à noite, era 6h30 o horário do profissional do mestrado, quando era só presencial. Então tem uma série de dificuldades, eu creio, práticas, na instituição pública adotar isso. Mas tem também essas dificuldades em termos de valoração. Isso é A menos. Graça me falou que aqui eles têm essa realidade. E Tá. é essa realidade que eles têm que ter condições de adotar e proporcionar esse espaço, esse tempo e essa flexibilidade para o aluno. É verdade, porque você acaba. Quer dizer, tem várias, acaba excluindo os alunos de uma possibilidade profissional mais ampla. E não é por maldade, é porque você só sabe fazer aquela coisa acadêmica, os rituais acadêmicos, os momentos acadêmicos, orientação acadêmica. E não é que você negue, mas, vamos dizer, na média tem um certo. Isso é um pouco, se não poluidor, inferior, diferente. Isso é um prático que vai fazer, mas aqui você quer ser a coisa nobre, é esse caminho acadêmico. Aqui você ser professor buscando concursar, universidade pública e ser disputar ali no programa, no departamento, e chegar no comitê da Caixa CNPq, esse é o caminho. Em bolsa de produtividade, não sei o que. Não é, mas eu tenho bolsa de produtividade. E, tipo, como tá aí? Quer dizer, é daí que eu tenho reconhecimento, mas eu tenho a percepção de outro, desse outro universo. Você acaba não dando possibilidade para os alunos. Isso faz com que os cursos em ciências sociais fiquem mais esvaziados. Não são os cursos mais procurados. Pelo contrário, tem diminuído a procura. Em várias instituições. Muito dessas Inclusive questões. públicas. Aham. USP, você vai ver os dados, isso. Porque não é uma profissão, é uma coisa, um deleite intelectual. O que é? Isso acaba, de alguma forma, fragilizando também o mundo acadêmico do senso no longo prazo. Pode ser que as pessoas não percebam isso, mas acaba. É visto tudo como sacrilégio, como? Mas, assim, o mundo real tem. Eu não estou dizendo que isso é bom, não. Estou dizendo que é uma realidade. Eu não sou muito otimista e não tenho muito fórmula. Como é que muda isto? Né? Eu acho que possíveis mudanças. O perfil das pessoas mais jovens que vão entrando com mais acesso, experiência de coisas, audiovisuais, programação, ou que por uma razão de não ter tido concursos, espaços, não sei o que, tiveram que ir para a vida real. E aí tem uma experiência diferente. Mesmo que vão para a academia depois, mas tem uma bagagem diferente. E que possam levar isso de alguma coisa e com isso reformar um pouco dos currículos, da formação. Que tudo bem que uma parte dos alunos queira só discutir os textos teóricos do outro. É importante isso, mas não é a maioria. Se você vai recrutar 50, entendeu? Da minha turma em Fix teve 100. É, 3 ou 4 são acadêmicos. O resto abandonou ou largou. Então, assim, essa é a realidade das ciências sociais. Mas também é a realidade de muitas outras disciplinas, muitas outras, né, escolhas que você pode fazer. Então, por um lado, acho que pode ser as pessoas, porque mais jovens, quer dizer, então um mundo em que isso demanda mais e que não tem esse, né, a facilidade que algumas gerações mais tiveram, de serem contratadas, entrarem e tal, mas fartura, vamos dizer assim, de oferta, é uma possibilidade. Outra é que, enfim, essa valorização que a CAPES dá, mas que muitas instituições dão no segmento profissional, acaba gerando externalidades e visibilidades que só são possíveis, muitas vezes, com esta química do mundo real, interagindo com a academia. De outra forma, não é. Então não é aquela pessoa que não entende nada que vai lá e vai receber, fazer um relatório, parecer qualquer coisa. Não é. Tem que ter uma densidade. É diferente, é mais rápido, sabe, o público é diferente, você tem que em 5 minutos fazer a apresentação. É diferente. Mas não prescinde da visão que é formada no ambiente acadêmico, crítico, reflexivo. Não prescinde disso.
Mas tendo os dois em um mashup ali, eu acho que... Isso, mas a dimensão, a potencialidade disso acaba sendo muito grande. E deixa eu te perguntar uma questão, assim, para a gente finalizar, a distribuição, porque a gente verifica hoje podcast, a gente Sim. vê filmes, pequenos filmes, né? O próprio Museu do Marx agora está com abertura para a própria antropologia visual para além da academia, trazendo outras possibilidades de outras pessoas poderem estar, né, se inserindo dentro dessa dinâmica de análise. Como é que tu enxerga esses novos dispositivos, assim? Eu acho que essa é uma dimensão que pode mudar na academia tradicional. Se tiver o mínimo de percepção que essas gerações jovens estão num mundo absolutamente diferente daquele mundo do artesanato intelectual. Eu fiz um pequeno documentário a partir das entrevistas do meu Hora das Ciências Sociais no Brasil, está disponível no YouTube, né? Do artesanato intelectual, ciências sociais, alguma coisa assim, se jogar no YouTube acha. Porque na entrevista, muitas vezes, as pessoas falando, né, vários entrevistados, uma geração mais antiga, não, que aí minha tese eu escrevi, quer dizer, escrevi naquela época de datilografar, fazer inclusive os sinais, né, de datilografar, ou de, né, procurar o livro na biblioteca, e aí, né, se ela for aqueles OpenText, como dizem os americanos, você acha uma do lado, parece uma experiência que não existe mais hoje. E aí eu percebi isso depois, já na metade do projeto, há alguns anos, eu disse, vamos catar esses trechos. Fiz, e que era muito isso, quer dizer, um outro mundo. A geração nova, muitas vezes tem um preconceito, esses jovens não leem nada. Se passa um filme de 2 horas parece que é uma eternidade, porque tem que ser um filme de 1 minuto ou 2, no máximo uma série dessas, né? Só ver série. É um mundo diferente, é um conhecimento diferente e tal. Não é que eu não tenha nostalgia, tem coisas que eu não gosto nisso, mas linguagens diferentes. Então, por exemplo, a gente procura estimular os alunos, no curso que fala, olha, trabalho final, quantas páginas, pelo amor de Deus, quantas páginas, querem fazer coisas diferentes, quer fazer uma representação teatral, ou de dança, ou um vídeo, ou um game. Eu tive um aluno de doutorado que fez um game. Ele fazia isso profissionalmente e fez o curso, fez um game de antropologia. E a turma toda participava. Foi uma loucura. Era online, estava na pandemia. E sei lá, uns 20 ou 30 alunos, cada um entra, não sei o que, clica aqui, não sei o que. E é tipo uma corrida subindo uma montanha, que você tem que ir acertando questões de antropologia que foi fazendo, das aulas, não sei, e no final tinha quem chegava e ganhava o prêmio. O prêmio lá era aparecia, era um livro meu de textos básicos de antropologia. Não sei se quem ganhou gostou ou não. O cara fez, eu dei A pro cara, evidentemente, sabe, brilhante. Mobilizou a turma, ele se mobilizou, fez uma coisa deliciosa. Do que fazer um tempo, segundo fulano isso, segundo aquilo, não sei o que, entendeu? Tem, aquilo é comida para nem comida para bicho, porque não se faz mais impresso as coisas, né? Não serve para nada. Então, estimular isso. Está aberto a receber. Né? Eu dei umas aulas no direito, no, na FGV, Direito Rio. Joaquim Falcão, na época, que era o diretor, e não sei, também intelectual, né? Era de direito, mas pernambucano muito culto e queria muito uma disciplina de interpretações do Brasil. Ele me convidou para dar, e conversamos muito. Eu dei o curso, mas tinha uma parte que chegava, você é um marxista, Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes e tal. Os alunos achavam aquilo chatíssimo. Cara, como é que eu faço isso? Aí peguei uma turma e resolvi dar com eles nessa parte. Então ler, não sei se não, mas encenar O Rei da Vela. 2 atos, o primeiro e o terceiro. O terceiro é pequenininho. O segundo não, porque se ficava enorme, muda de contexto, mas o primeiro e o epílogo, o terceiro ato, dava para fazer em 40 minutos. E os alunos adoravam, ensaiavam, faziam performances que foram memoráveis, né? Era, em vez de dar um paper, um seminário, que a pessoa vai com um data show cheio de texto, não sei o que, então juntava ali 10 alunos e tal, e eles faziam aquilo, e era uma maravilha. Foi uma experiência fantástica. Podcast, algum contato? Podcast, a gente deu uma oficina de podcast, um super especialista ofereceu de graça quem quisesse fazer a graduação em pós. Dezenas de alunos já fizeram podcasts. Da minha turma, eu dei um curso na graduação esse ano, em São Paulo, na Rio. Quase metade fez podcast. Quase metade.
entendeu? Então, essa visão mais dinâmica mesmo, trazendo esse dinamismo para as ciências, sim, né? sim. Que não deixa de ser um modo de vibração, né? Trazendo É um modo de vibração, mas é um modo de ter uma profissão, ter ocupação, ganhar dinheiro honestamente. Não está se prostituindo a ciência, o pensamento, nada disso. É uma forma de tornar público, né? Um patrimônio podcast, sei lá o quê. Um arquivo organizado, aberto ao público. Veja só, eu podia, né? Faço a pesquisa, entrevista e tal, não sei o quê. Para mim, a pesquisa para o meu livro, o meu paper, está trancado em casa. Isso tem muitos núcleos e laboratórios que fizeram isso. Está lá. O que é que acontece? Eu é proprietário meu, tem aqui o livro que eu fiz. E o resto, não, o resto é meu. Tá tudo bem, não estou negando que é seu. O projeto Memória das Ciências Sociais no Brasil, ou em Portugal, não é do coordenador, é da instituição, é do mundo. E, pelo amor de Deus, usem. E estão usando muito. Que ótimo, é isto mesmo. Está lá a entrevista na íntegra para usar. Usem. Se não, eu fiz entrevista, fiz gravação, fiz não sei o que, está na minha casa, o resto não está. Muitos núcleos, grupos, laboratórios tal, que fizeram isso, também no caso de nominar, mas que são importantes, tem que lidar com dois problemas dramáticos. Primeiro, as pessoas que foram os empresários ou as empresárias dessa ideia, um dia envelhecem, se aposentam, são postas de lado, pessoas com menor sensibilidade, o que é isso aqui? E segundo lugar, que o acervo físico, principalmente, ou mesmo digital, a infraestrutura, é uma coisa muito custosa. Muito. E aí depois, pensa que depois que o empresário original da ideia fez, já se foi, ou está aposentado ou morreu, a universidade, geralmente a universidade, o que é que faz com isso? Bota lá na biblioteca, não sei o quê, é muito caro, não tem mais acesso, tinha acesso público, não tem. Eu, por ossos do ofício, de lidar com esse mundo, principalmente como diretor do CPDOC, pelas instituições, tem muitos casos. Se desfaz. De que se desfaz, se perde, se estraga ou não está mais disponível. Então, é muito importante lidar, né, com essa dimensão documental, arquivística, que é pública também. Né? Então, eu acho que uma geração que tem mais experiência com essa produção, porque teve que, ou porque teve oportunidade, ou porque gosta de outra linguagem, é mesmo, é muito interessante e poderia ser em termos de renovação na academia, sem deixar, repito, né, de lado a importância da reflexão teórica.